Ô jornadeiros, muito bom dia, paz a todos em nome do Senhor Jesus. Tá tudo bem? Que bom que você nos permite mais uma vez entrar aonde você se encontra com a palavra bendita de Deus. A nossa jornada continua, estamos no capítulo 16, falando sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e essa viagem também continua, né? E vamos lá para o versículo de número 6, que diz assim, olha que coisa interessante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Curioso isso, né? Mas vamos lá. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então preste atenção nesses versículos aqui. É interessante a gente perceber que Paulo, ele tentou levar a palavra de Deus na Ásia, mas o Espírito Santo ele impediu. A mesma coisa aconteceu quando eles tentavam descer para Bitínia. O Espírito do Senhor Jesus impediu, né? Alguém pode pensar assim, mas meu Deus, como é que o Espírito Santo vai impedir alguém de pregar a palavra de Deus? Isso é uma coisa tão essencial, é uma coisa tão latente no coração de cada cristão e de cada pregador. Ide por todo o mundo. Como é que o Espírito Santo impede Paulo de pregar o evangelho na Ásia? O Espírito de Jesus impede ele de ir para Bitínia, pregar também o evangelho. Mas entenda uma coisa, os servos do Senhor Jesus Cristo têm que estar sob a restrição e direção completa do Espírito Santo. A fundo, nós não sabemos exatamente por que Deus impediu, mas havia um propósito nisso. Então, quando nós estamos sob a direção do Espírito Santo, existem coisas que a princípio nós não vamos entender. Por que Deus está fazendo isso? Ou então, por que Deus está permitindo isso? Ou neste caso específico, por que Deus impediu a pregação do Evangelho nesses locais? Bom, nós não sabemos. Há coisas que acontecem na sua vida que de imediato você não sabe. Mas quando você está sob a direção do Espírito Santo, restrito à vontade dele, não à sua, porque aqui nós vemos isso claramente. A vontade dele e de sua equipe não foi feita. Foi feita a vontade de Deus. Então, quando essas coisas estranhas acontecem, nós só vamos saber depois. Há um tempo em que Deus vai deixar claro para nós. Mas uma coisa é certa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diz a Bíblia que o caminho de Deus é perfeito. Então, esteja você sob a direção do Espírito Santo. Quando você não está dessa forma, sob a direção dele, agindo segundo a sua vontade, quem sabe você até consegue fazer muitas coisas que você deseja, mas em pouco tempo você vai se dar mal, vai sofrer consequências. Então, ainda que a vontade dele pareça estranha e bem estranha à nossa, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é assim que nós temos que viver a cada dia, seguindo a vontade dele. Então, haja sob a direção do Espírito Santo. Presente a Deus o seu espírito e diga para ele que você quer ter um espírito sensível e dirigido por ele. E não fazer a sua própria vontade, mas a vontade dele, que com certeza vai levar você pelo caminho perfeito. Amém? Vamos orar agradecendo ao Pai por mais um dia, mais um alimento, mais um pão diário que ele nos dá. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos traz nesta manhã, neste dia de jornada. Eu creio, Pai, que a melhor coisa na vida de um cristão, de qualquer ser humano, é ter a sua mente dirigida pela mente do Senhor. E é isso que nós queremos, Deus. A princípio, Paulo e a sua equipe não entenderam, mas com certeza depois ficou claro para eles, porque, como diz a tua palavra, as suas obras são estranhas. Os pensamentos do Senhor são mais altos, mas sabemos que o caminho do Senhor é perfeito. E é esse caminho, Senhor, que nós queremos seguir. Então, guia cada pessoa que ora comigo agora pelo caminho perfeito do Senhor. É assim que nós entregamos
a nossa vida sob a direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Selou com amém? Não esquece de clicar aqui deixando o seu like, comentar, participar. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. A jornada continua.